Obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Bom ver quando oramos e nos colocamos diante do Senhor e o Senhor tem respondido nossas orações, mesmo que não seja no mesmo dia, na mesma hora, mas o Senhor tem cuidado de nós. Então, nós somos gratos por todo esse cuidado, por todo esse agir da parte de Deus. E quando nós vemos, ouvindo tudo a respeito de missões, vocês sabem que eu sou a mais velhinha aqui da igreja, né? Mas é interessante porque eu lembro que, quando eu era criança, existiam apenas 2 países alcançados pela convenção, pela Junta de Missões Mundiais. 2. E a Jaqueline citou ali no vídeo 1950 países. Gente, em 60 anos, isso é muita coisa. É muita coisa. Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Exatamente. Deus é bom porque Deus tem sustentado, Deus tem levantado obreiros, Deus tem dado o suporte necessário aos obreiros, nada tem faltado. Porque vocês sabem que no campo missionário é assim, porque diversas vezes eu já falei isso aqui, o pastor já falou isso aqui. Quantas vezes no campo missionário nós estávamos naquela fase que é assim, hoje, ora, no dia seguinte você pode, tendo na fartura, você se alegra. Não vou dizer miséria, não, na dificuldade, ainda que a figueira não floresça, mas ainda assim eu louvarei o nome do Senhor. E o Senhor sempre trazia a possibilidade. Eu lembro um dia que tio Gerô, o tio ali da Alicinha, tio Gerô e a Aurélio resolveram capinar o quintal de casa. Realmente, a gente estava assim com um matinho já bem altinho, e eles resolveram capinar o quintal de casa, e aí, capinando o quintal, descobriram que não era apenas mato, havia uma plantação de batata doce. Mas era uma quantidade de batata doce, nós amamos, né? Porque eu amo batata doce, tio Gerô também, Aurélio não era muito chegado, não, mas tio Gerô também. E nós, o que eles colheram, nós demos para toda a congregação. Ainda fizemos um agrado para o rapaz que tinha uma barraquinha de vendendo coisas, porque aí a gente pôde aproveitar. Demos para ele, e Aurélio e Jerônimo evangelizaram ele, aproveitaram a oportunidade. Então, gente, como Deus é bom. Como Deus é bom. Comemos batata doce de todas as maneiras. Mas não ficamos sem legumes, né, durante aquela semana. Deus é bom e Ele sempre providencia aquilo que estamos precisando. Mas hoje nós estamos pensando sobre vamos completar a missão. Mas como você completa uma missão se você não sabe que missão é essa? Você só tem condições de completar uma missão quando você recebe toda a instrução necessária para completar a missão. Mesmo na missão impossível, Tom Cruise sempre recebe orientação. Mesmo que depois pegue fogo, mesmo que depois exploda, mas primeiro ele recebe a orientação do que ele vai fazer. E Jesus, ele colocou para os seus discípulos a maneira como eles iriam completar a missão. Mesmo com medo, e nós temos medo ainda hoje, os discípulos, eles participaram ativamente do ministério de Jesus. Eu quero ressaltar que foram os discípulos, porque havia uma grande multidão seguindo Jesus. E hoje nós temos no Brasil uma grande multidão
que se diz evangélica, mas apenas os discípulos de Jesus irão completar a missão. Porque essa missão ela foi dada a quem crer de fato e a quem está disposto a cumprir a missão. E os discípulos estavam ali, alguns até com medo. Havia uma facilidade, né, de ter medo, né? Tinha medo quando vinha a tempestade no mar, tinha medo quando estava faltando o alimento e eles não sabiam o que fazer. Como hoje nós temos medo quando a gente sabe que alguém está doente, você não sabe o que vai acontecer. Nós temos medo de receber mais notícias. Nós temos muito medo. Ontem eu até coloquei um texto para algumas mulheres. Agora que eu lembrei que foram só algumas, então algumas eu fiquei devendo, falando sobre isso, a questão do medo. E como é importante nós, filhos de Deus, servos de Deus, discípulos de Jesus, nos apropriarmos de toda a instrução que o Senhor nos deu. Porque, além de orientar, o Senhor falou, olha, eu vou estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus alimentou multidões, Jesus curou cegos, Jesus curou mancos, Jesus curou leprosos. Eles viram Jesus ressuscitado após eles terem colocado ele no túmulo. Dá para imaginar uma situação dessa? Dá para imaginar uma situação dessa? Eles colocaram Jesus no túmulo, mas depois eles viram. Foi tão impactante que Tomé falou assim, não, peraí, olha só, vamos fazer o seguinte, me dá aí sua mão, deixa eu botar o dedo aí para ver se é você mesmo. Porque ele estava achando que não era, por causa da dúvida. Eu quero dizer a você que a dúvida, ela faz parte do ser humano, mas o que nós não podemos fazer é viver na dúvida, é alimentarmos a dúvida, é permitirmos que a dúvida seja maior do que a nossa fé. A nossa fé, ela precisa nos alimentar de uma tal maneira que quando a dúvida vier, você tenha condições de dizer, dúvida, em nome de Jesus, vai embora, porque eu não quero viver na dúvida. Quando somos confrontados pelo medo, pelas dúvidas, por todas as coisas que acontecem na nossa vida, hoje em dia, então, pelas notícias serem muito rápidas, por todas as coisas que acontecem, nós precisamos estar totalmente firmados nas promessas do Senhor e precisamos pedir ao Senhor que traga à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Onde você tem colocado a sua esperança, querido? Onde você tem firmado as suas convicções e os seus anseios? Nós precisamos entender que o Senhor, ele não apenas deu a missão para o povo, para os discípulos, ele deu a instrução necessária, mas ele forneceu o poder para que eles cumprissem a missão. E assim é conosco também hoje, mesmo no dia de hoje. Jesus, ele tinha autoridade durante todo o seu ministério, e mesmo após a sua ressurreição, ele continuava com a mesma autoridade. É essa mesma autoridade que ele hoje dá à sua igreja, que ele compartilha com a sua igreja, porque ele falou, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E ele compartilhou desse poder. Jesus, ele não mudou, mesmo passando pela morte, mesmo ficando no túmulo. Quando ele ressuscitou como ele era. E ele continua assim hoje, porque ele é o mesmo ontem, hoje, e o será para todo o sempre. Nós acabamos de cantar que é até que ele venha. Glória a Deus. Glória a Deus. Até que ele venha, nós poderemos cumprir a missão, completar a missão, porque ele está conosco. Ele nos dá as instruções e ele nos dá o poder suficiente para que a gente consiga cumprir a missão. Além dele confiar,
porque Ele confiou a nós, né? Eu tenho uma irmã e um cunhado que eles cantavam uma música juntos, né? É uma coisa chamada dueto. Aqui na igreja vocês nunca viram, mas era muito comum nas igrejas terem isso. Oi? E essa música que eles cantavam dizia assim: podia ter mandado anjos, mas Ele escolheu a mim e a você. Ele podia ter mandado anjos aqui para anunciar as boas novas. Assim como no dia do nascimento de Jesus, os anjos não foram até os pastores e declararam que estava nascendo aquele que veio para trazer boas novas. E ele falava, era boas novas e alegria, é essa mesma boas novas que ele nos dá hoje. E Jesus, quando ele falou para os discípulos, olha, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Abra sua Bíblia em Mateus 28, dos versículos 18 ao 20. E nós vamos ler como estamos acostumados, mas eu vou pedir a você que quando você lê, para você ler alto, para que todos possam entender. Mateus 28, de 18 a 20. Jesus, além de confiar a sua obra a nós, mesmo para aqueles que duvidaram, após garantir-lhes o seu poder e a sua presença para sempre. E hoje nós temos essa mesma missão. Quando você, querido, tiver dúvida, quando você tiver medo, lembre-se que Ele está com você, dando as ferramentas necessárias para você cumprir esta missão. Não tenha medo. Não se ache incapaz. Não pense que você não vai conseguir, porque você vai, porque o Senhor está contigo. Vamos ler? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dado. E eis que eu estou convocando todos os dias até a consumação do século. Aleluia. Ensinando-os a guardar. Por isso que nós estamos aqui todo domingo, ouvindo, participando da EBD, ouvindo a palavra na hora do culto, porque nós precisamos que você aprenda. Nós precisamos que você entenda todo o processo e que você viva o processo que Deus tem para a sua vida. O Luciano cantou uma canção que diz que está apaixonado por Jesus. Eu não sei quantos nesta manhã estão aqui que são apaixonados por Jesus. Há algumas pessoas que são contra esse termo, porque acham que quando nós falamos de paixão, lembra de coisas carnais. Mas eu sei que quando pessoas que foram inspiradas para escreverem músicas, que usam a expressão da paixão, é porque ele quer dizer que quando você está apaixonado, você se entrega. Quando você está apaixonado, você quer que aquela pessoa esteja constantemente com você. Quando você está apaixonado, você não quer que aquela pessoa fique longe e você em outro lugar. E é isso que a música está dizendo. Tinha uma outra música da Fernanda Brum que também falava: eu estou apaixonado por você. Eu não sei quantos de vocês podem dizer isso. Estou apaixonado por Jesus. Fale, pense sobre isso. Se você nunca pensou nisso, pense sobre isso essa semana. E pense sobre a possibilidade de você estar apaixonado por Jesus. Quando eu estou apaixonado por Jesus, eu me entrego àquilo que Ele tem para mim. E aí eu vou fundo, eu mergulho, eu estou cada vez mais
próxima do Senhor. Eu faço questão de buscar essa proximidade de Deus. Eu faço a questão de entender todo o processo que Deus tem para mim. Sabe? Não deixa para lá, não preciso saber. Já aceitei Jesus, quando morrer vou para o céu mesmo, então não tenho que me preocupar com mais nada. Querido, não é isso, não. Não é esse o objetivo que Deus tem para nós. Deus quer que você viva e viva o melhor que Ele tem para você. E para isso Ele nos deu as condições necessárias. Ele nos deu as condições para que você tenha o poder necessário para realizar. Abra a tua Bíblia em Isaías 61. Isaías 61, de 1 a 6, e nós vamos ler como nós estamos acostumados. Quando você lê, leia alto, leia alto. Quando Jesus estava no seu ministério, ele entrou na sinagoga, ele abriu o rolo das Escrituras, ele leu esse texto. E quando ele acabou de ler esse texto, ele disse: hoje se cumpriu esse texto. As pessoas levaram um susto e falaram: como ele ousa fazer isso? Quem é esse filho de um carpinteiro para dizer que hoje a Escritura está se cumprindo? E eles ficaram bravos por causa disso, porque eles não conseguiam entender. O que eu quero que você entenda é que quando Isaías escreveu esse texto, ele escreveu esse texto comparando a libertação de Israel do exílio da Babilônia. Ele comparou a libertação do povo de Deus do exílio da Babilônia com um ano chamado Ano do Jubileu. No ano do jubileu, era uma época que todos os débitos eram cancelados. Olha só, gente, quem está endividado. Todos os débitos, todas as dívidas eram canceladas. Os escravos eram libertados. Deus, ele providenciou isso para que ninguém ficasse escravo para o resto da vida. Ele não queria que o povo fosse escravo pelo resto da vida. Você entende isso? Deus não quer que você seja escravo, mas Ele providenciou a libertação necessária para que você seja livre e para que você viva em liberdade. Mas aconteceu algo que Isaías não previa. A libertação do exílio babilônico aconteceu, mas Israel continuou um povo oprimido. A escravidão no Brasil foi abolida? Foi. A proclamação da República foi feita? Foi. Mas o Brasil continua oprimido até hoje. Infelizmente. Porque muitas vezes a opressão e a escravidão está na vida de cada um que faz parte desta nação. E foi isso que aconteceu com Israel. Em seu ministério de ensino, de cura, Jesus se tornou uma realidade daquilo que Isaías havia falado. Vamos ler? Isaías 61, de 1 a 6.
Hoje, essa palavra é dada a mim e a você, para que você se aproprie desta verdade, para que você viva aquilo que Deus planejou para você, para que através da tua vida, através das tuas atitudes, através das tuas escolhas, você possa completar a missão que o Senhor deu à igreja do Senhor. Para completar a missão, nós precisamos permitir que Jesus nos fortaleça com o seu poder. Nos dê a água da vida. Ele fala aqui que as cidades, tudo são promessas. Quando ele diz, a fim de que chamem carvalhos de justiça. Você já viu um carvalho, mesmo que seja pela televisão? Ela é uma árvore forte. Ela é uma árvore que não se abala. Ela é uma árvore que não se quebra com facilidade. E ele diz que esse carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a glória dele. Toda árvore que é plantada para o Senhor é para a glória do Senhor. E toda árvore que é plantada e recebe a água da vida, que é o Senhor, ela tem as suas raízes fortalecidas. E assim ela vai ter condições de glorificar o nome do Senhor para a sua vida, através da sua vida. São promessas que diz que os lugares que estão assolados, que estão destruídos, eles serão restaurados, eles serão renovadas. As cidades que estão em ruínas, elas serão restauradas de geração em geração. Não importa o que esteja acontecendo fora do ambiente propício a nós. Para completarmos a missão, nós precisamos sair do ambiente propício e irmos até onde existe aqueles que estão sedentos. A palavra diz que estranhos irão apacentar os rebanhos. Estrangeiros serão os seus lavradores. Opressores pagãos serão vencidos. Quanto nós, enquanto nação, temos recebido opressão de pagãos, que muitas vezes não têm cara de pagãos, mas têm atitudes de pagãos. Comece a pedir ao Senhor que te dê sabedoria necessária para que você entenda quem é pagão e quem não é. Comece a buscar no Senhor que atitudes você precisa ter. Na EBD nós estávamos falando sobre isso. Quando você busca de Deus a orientação necessária. E o versículo 6 diz assim, porque vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Vos chamarão ministro do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Na glória do Senhor. Não é na sua glória, não é na glória de outra pessoa, não é na glória de nenhum partido, não é na glória de ninguém famoso, é na glória do Senhor que nós seremos glorificados. Mas para isso ele diz, vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Quem quer ser chamado sacerdote do Senhor? Quem quer ter uma atitude de rendição diante do Senhor para ser chamados? Eu sou chamado ministro do nosso Deus. Que você tenha condições de receber o poder suficiente da parte do Senhor. Eu posso falar. Você pode ouvir. Aliás, ouvir não, né? Porque tem muita gente que ouve. Que, graças a Deus, não são deficientes auditivos. Então, ouve.
Mas quando a gente se preocupa em entender aquilo que está sendo falado, você então começa a entender a palavra de Deus e por que nós estamos domingo de manhã fazendo isso. Porque nós estamos, todas as vezes que alguém abre a Bíblia, que é a palavra do Senhor, nesse local, é para que nós, enquanto igreja, tenhamos o conhecimento necessário. Mas se você ouvir apenas aos domingos, de domingo em domingo, sinto lhe dizer isso, mas você vai morrer. Você vai morrer de fome, você vai morrer de sede, porque ninguém na face da terra se alimenta apenas uma vez na semana. Por mais dieta que a pessoa faça, por mais fitness que a pessoa seja, por mais eu quero ter um corpo esbelto, certo nutricionista não pode se alimentar apenas uma vez na semana. Não pode beber água apenas uma vez na semana. A água, então, ferrou se você beber água apenas uma vez na semana. Querido, entenda uma coisa. Para que você seja chamado ministro do Senhor, para que você tenha todo o poder dos céus e da terra, dado ao nosso Senhor, mas transmitido a nós através do Espírito Santo de Deus, você precisa procurar, você precisa querer. E a palavra de Deus está aqui, totalmente nas suas mãos, para que você busque o necessário, retire toda a ceifa necessária, para que você seja uma árvore frondosa. A árvore frondosa, ela é frondosa, porque ela recebe tudo aquilo que ela precisa do leito. E o Senhor Jesus está totalmente disponível para que você busque nele o alimento necessário e que você beba a água que é fonte da vida, para que você tenha uma vida totalmente entregue nas mãos dele e para que você tenha condições de completar a missão. Ninguém completa a missão se não entender que missão é essa. Ninguém completa a missão se você não se importar com a missão. Eu só posso completar a missão se eu entendo a missão. E eu só posso completar a missão que quando eu entendo, eu começo a me importar com esta missão e eu me coloco à disposição e digo, Senhor, Senhor, eu estou aqui, pronto para completar esta missão. Você quer completar a missão? Você está pronto para completar a missão? Você quer completar a missão e ser bênção de Deus na vida daqueles que estão precisando? Porque certamente perto de você, perto da sua casa, na sua escola, perto de você, tem alguém que precisa que você complete a missão. Coloque-se diante de Deus agora e peça ao Senhor que te mostre, que te oriente e que te dê a capacitação necessária para você completar a missão. Pai querido, nós louvamos o teu nome, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado. E obrigado porque o Senhor nos deu a responsabilidade de completarmos essa missão. Deus nos dá a capacitação necessária, Pai, para realizarmos com êxito essa missão. Nos dá, Senhor, condições de não apenas completarmos a missão, mas também aproveitarmos tudo aquilo que esta missão oferece. Obrigado pelo teu poder, obrigado
pela seiva da árvore plantada junto a ribeiros. Obrigado pela água da vida. Obrigado pelo alimento que é a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tem dado essa capacidade. Ó Deus, abra a nossa mente, abra o nosso coração, para que nós entendamos cada dia mais da tua palavra e possamos buscar aquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, Pai, porque mesmo sendo falhos, o Senhor entregou para nós essa missão. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama acima de todas as coisas, porque o seu amor é incomparável, porque o seu amor não dá para a gente mensurar, mas o teu amor é que faz a diferença em nossas vidas. Obrigado por isso. Obrigado pela vida de todos que estão aqui esta manhã, por todos aqueles que ouviram a tua palavra. Obrigado pela vida de cada criança que está ali atrás ouvindo da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. E obrigado pelas promessas que o Senhor tem feito a nós. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor nos prometeu que estaria conosco todos os dias de nossa vida, até a consumação dos séculos. Então nós te pedimos, até que o Senhor volte, que nós possamos cumprir a nossa missão. Obrigado por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém.